nos arredores de Campinas, interior de São Paulo. No meio da mata, biólogos e técnicos tentam mais uma captura. Nós estamos aqui na região de Campinas, fazendo o monitoramento da armadilha, utilizando o aparelho VHF, para recepção do sinal de um transmissor VHF que está instalado junto à armadilha no campo. Com a aceleração dos pulsos, a gente verifica que a armadilha desarmou ou não. Eles procuram esta onça. Capturado em 2010, o felino foi achado preso numa armadilha de capivara. No zoológico de Paulínia, teve as feridas tratadas e recebeu um rádio colar e também um nome, Cosmo. E a partir daí virou peça-chave no trabalho destes biólogos. Afinal, nos últimos anos, os dados transmitidos pela coleira de Cosmo dão bem a ideia das áreas usadas pelos felinos que circulam na região. Cerca de 140 quilômetros, espalhados por Paulínia, Campinas, Cosmópolis, Jaguariúna e Arthur Nogueira. Só que agora a bateria do rádio colar de Cosmo acabou. É preciso achá-lo para trocar a peça. Uma madrugada inteira de espera. O tempo passa. O dia começa. Bem, não foi desta vez. Os biólogos do projeto Corredor das Onças terão de voltar para a base apenas com as imagens retiradas das câmeras de monitoramento instaladas nas árvores. Utiliza para filmagem do momento específico. E a gente vendo se o que precisa melhorar e corrigir no processo. Agora a outra ali, ela fica monitorando durante o dia. Ter onças assim, tão perto, pode assustar. Então, obviamente, ninguém imaginaria que ainda existiria onças vivendo aqui numa região que é altamente urbanizada, e bastante ocupada do ponto de vista da indústria, de rodovias. Porém, a tentativa de captura de hoje não tem nada a ver com o medo, e sim com um programa de proteção criado para promover a reintegração entre os ambientes verdes e também monitorar e proteger as onças e outras espécies que habitam a região. A nossa ideia, monitorando esses animais, é saber as rotas por que elas passam, então se elas cruzam rodovias, em que ponto elas cruzam essas rodovias. Esse é um dos objetivos, que é evitar atropelamentos. Nos últimos 5 meses nós tivemos 7 atropelamentos de onças aqui na região, todas elas morreram. Dos pais. Muitos mortos em acidentes rodoviários, nos canaviais ou pelos próprios moradores da região. Os 2 irmãos, a Raquel e o Pitã, eles estavam sendo amamentados pela mãe dentro de um canavial. Ele foi atingido pela colheitadeira, então ele teve as 2 patas dianteiras fraturadas. A Raquel foi resgatada junto com o Pitã apenas para fazer companhia. A história de Abaiomi é parecida e ele também foi levado ao zoológico. Depois que ele se recuperou, nós reunimos a Raquel, que é a irmã dele, com o Abaiomi e ele. Então esse processo lúdico de brincadeira, subir em árvore, um perseguir o outro, fez com que ele se recuperasse 100%. Então todos os 3 estão em condições de ser reintegrados à natureza. Mas ainda é preciso vencer um segundo desafio. A proximidade com os biólogos fez a Abaiomi perder parte dos instintos de felino selvagem e, principalmente, o medo do homem. Olha ele aqui atrás de mim. Eu tô louca para brincar com ele, louca para fazer um carinho, não posso. Mesmo assim, a ferinha não entende. Diferente de Pitã e a desconfiada Raquel, se comporta como um animal doméstico. O Abaiomi tem essa aproximação muito grande, com os seres humanos. O Pitã, ele chega perto, mas ele não gosta que
que você chegue perto dele. Exato. E a Raquel já tem esse instinto de se proteger e de ficar longe. Total. A Raquel não quer nenhum contato. Na verdade, o comportamento da Raquel é o comportamento que a gente espera de um felino selvagem. Hora de mudar de tática, transformar as ferinhas em onças selvagens. O ambiente com troncos e as brincadeiras de esconde e caça fazem parte da técnica de enriquecimento animal. E a gente tenta evitar o máximo de mexer com ele, mas a partir desta primeira fase aqui no zoológico, esses bichos vão estar passando por uma outra fase, onde eles vão ser soltos num espaço muito maior, no meio da natureza, sem contato realmente nenhum com o homem, né? Onde eles vão estar sendo oferecidos só presas vivas, para que eles possam realmente aprender a caçar, para que eles finalmente sejam depois soltos na natureza. Isso favorece a manutenção do instinto de caça nos animais, né? O tamanho do recinto também é importante, porque os animais podem fazer exercícios, um correr atrás do outro, subir em árvore, ou seja, atividades que eles fariam naturalmente na natureza. Então, essas duas condições são fundamentais para o sucesso da evolução desses animais na natureza. A gente procura não dar muita comida para eles não ficarem obesos, acima do peso, porque um predador, como uma onça, ele tem que estar com as suas condições físicas, assim, toda em cima, porque ele depende do seu próprio esforço de perseguir e caçar uma presa na natureza. Olha, a gente está monitorando 2 fêmeas na natureza que tiveram filhotes bem na época que os 3 filhotes aqui nasceram. Então a gente já agora com armadilhamento fotográfico, a gente tem visto que os filhotes já não estão andando mais com a mãe. Então eles estavam com um pouquinho mais, 8 a 9 meses, eles estão agora. Então nesse momento é o momento que eles começam a dispersão. O que é a dispersão? Eles começam a investigar o território, reconhecer o território, aprendem a caçar pequenas presas sozinhos, né? Então tudo isso faz parte para reprodução do ambiente que eles vão encontrar na natureza. Esse comportamento da Raquel de fugir do contato humano, em todos os sentidos, a gente espera que seja repassado para os outros filhotes à medida que eles estiverem e forem juntos, soltos juntos na natureza, né? Esse processo a gente vai fazer com um recinto maior, então se por acaso algum deles sentir dificuldade na obtenção do alimento, eles tendem a retornar a esse recinto, que eles sabem que lá eles vão ser alimentados. Mas à medida que eles se reintegrarem à natureza, eles não voltam mais. E não demora muito. Então nós estamos nos inspirando na metodologia desenvolvida fora do Brasil, né? Esse é o trabalho pioneiro aqui no Brasil. A equipe do projeto Florida Panther também já desenvolveu essa metodologia e deu certo, eles já conseguiram devolver 2 filhotes à natureza. Hoje, como a gente pode ver, os filhotes estão visíveis aqui no zoológico de Paulínia, mas isso acontece porque hoje o zoológico está fechado para a população. Quando o zoológico está aberto, é nesse espaço que eles ficam? Eles ficam num espaço que é isolado, que é vedado para não ter contato visual com as pessoas e as pessoas não terem contato com eles. Certo. Porque naturalmente filhote todo mundo gosta, né? Então, e filhote já tem essa questão de brincadeira. A gente procura manter esse isolamento justamente para que eles tenham maiores condições de sobrevivência depois de soltos. Próxima etapa agora, eles irem para um recinto maior, já dentro da unidade de conservação onde eles vão ser soltos. Sem contato com o homem e principalmente uma área segura para viver em liberdade.
Então a presença da jaguatirica nessa área significa que essa área ainda tem um bom potencial para conservação. Então essa aqui é uma pegada do mão pelada. Mão pelada. Isso, que é das espécies de carnívoros que tem aqui nesse fragmento florestal. Certo. É importante dizer que a gente não tem uma única espécie de carnívoros, então a gente tem vários carnívoros que vivem aqui. Então eles vivem como? Sinal de que tem presa suficiente para manter toda essa diversidade de carnívoros aqui. Então, por isso a gente procura estudar os carnívoros, porque eles nos dão um indicador da qualidade ambiental da área. Sem dúvida. A gente está a quantos quilômetros de Paulínia, por exemplo, aqui? Em linha reta, a gente está a menos de 10 quilômetros da cidade de Paulínia. Olha que maravilha. Tem mais algumas aqui perto? Não? Nós temos ali na frente uma pegada de jaguatirica e de tatu. Vamos lá, então. Em campo, a analista ambiental do ICMBio coordena o projeto Corredor das Onças, que tem como principal objetivo criar áreas de mata densa conectadas e permitir a livre circulação de felinos e outras espécies na região. Um desenho de habitat criado por este professor de ecologia da Unesp. Uma vez que a gente traçou o perfil das principais espécies, desde as que são predadores de topo, como os felinos, canídeos, até espécies de herbívoros de médio e grande porte, aves, a gente conhecendo essas espécies, a gente pode definir quais serão as possíveis estratégias para se definir os corredores ecológicos em cada região. Acho que os pontos positivos na região metropolitana de Campinas, que envolve todos os municípios, são um conjunto de fragmentos de mata, áreas de mata que foram preservadas e que têm tamanho suficiente para manter espécies com diferentes exigências. Só que se a gente não tiver a comunidade aliada no processo, ou os proprietários, os grandes empreendedores da usina da cana, da usina da silvicultura, o processo ele vai ser bonito no papel, mas não vai proteger a biodiversidade que a gente precisa tanto. Não muito longe dali, Roberto já faz a sua parte. Para quem trocou a cidade grande pelo sossego do campo, o projeto Corredor das Onças só agregou mais valor à filosofia de vida do hoje agricultor. Tem ar puro, animais soltos, né? Você acorda de outra maneira. Você dorme tranquilo, não tem barulho, buzina, congestionamento, essas coisas. É muito legal. Mas, Roberto, não era uma mata assim quando você chegou, né? Era menos do que isso. Você que deixou assim. Olha, a família, né? Quando a gente comprou, adquiriu, não tinha uma mata desse jeito. Era bem pouca. Com o tempo, o que a gente foi fazendo? E a gente plantou, foi plantando, e agora a gente está vendo, depois de 11 anos, a mata que você está vendo aqui foi um fruto desse trabalho da família toda, plantar uma aqui, outra lá. Pau-Brasil, paineira. Agora, espécies de árvores nativas da região crescem na propriedade de seu Roberto. E muitos animais voltaram a circular por aqui. Roberto, que bicho que tem aqui? Olha, se é à noite você vê a bicharada, porque normalmente de dia a gente está andando, né? Mas de noite você vê tatu, tem bastante cobra, sapo, rato do banhado, já chegamos a ver do outro lado da propriedade o veado campeiro, pequenininho, deveria ser filhote na época. E o agricultor não descuida um só minuto desse compromisso com a natureza. Você planta alguma coisa para comer daqui? A gente colhe o que a gente tem, né? Nós temos um pomar aí de banana que a gente tem em aproximadamente umas 1.400 pés, né? Já produzindo. Temos quase 1 hectare de maracujá, né? E abacate. Fora que a gente tem para consumo nosso, né? Verdura, aí as mais não é tanto para vender. A gente evita totalmente o uso de qualquer química nesse sentido. Glenn, outro proprietário de terras e criador de jacarés da região, também aposta no reflorestamento.
Glenn, aqui começa a parte mais fechada de Mata Atlântica da sua propriedade, né? Correto, isso mesmo. Certo. Vamos dar uma entrada para conhecer. Há quanto tempo que você tem essa área para ela ter ficado desse tamanho? Nós temos a propriedade há 19 anos. Agora a gente vai entrar na mata bem fechada, que é a mata que as onças precisam para sobreviver. Vamos lá, Glenn? Vamos lá. Qual é a proposta ambiental que vocês têm para fechar essa mata, para criar um espaço Tem duas hábil? formas. Ou nós só fechamos a área e as árvores vão vindo através da semente de aves e vento, elas vão crescendo e vão formando a mata novamente. Ou nós plantamos mudas. O que nós procuramos fazer é plantar em árvores que atendam a avifauna. Uma vez que você preserva e tem abrigo e alimento para eles, e nós estamos próximo do rio Pirapitingui, quer dizer, eles têm acesso à água. Então tudo isso facilita com que eles vão permanecendo na região. Assim como o Roberto, Glenn entende que sua propriedade está integrada a um complexo maior. Como nós temos vários fragmentos na região, o interessante é fazer o corredor. E um dos corredores é a própria mata ciliar do rio Pirapitingui, que faz uma conectividade com essas matas. E com isso, esses animais podem ser preservados. Olha, o Glenn tem sido um grande parceiro nosso, porque, na verdade, ele protege um fragmento de mata, né? Mata Atlântica, que hoje é o principal abrigo, como eu falei, esses fragmentos florestais, eles servem de refúgio para essa fauna que ainda vive aqui. A gente precisa estabelecer uma cultura de realmente respeitar e saber que, como nossos vizinhos, nós temos a fauna silvestre e o ambiente que ela protege, que ela abriga. Normalmente os fragmentos florestais que sobraram aqui na região são fragmentos que abrigam nascentes, né? Então, se eles abrigam nascentes, deles saem cursos d'água. Esse fragmento especificamente, ele tem um curso d'água que ele vai cair no rio Jaguari, que é um rio federal. Então, os grandes cursos d'água, eles favorecem o fluxo da fauna. Então, o que acontece? A gente está aqui, o que a gente chama de matriz de cana, que é a cultura que domina na região, é a cana-de-açúcar. Nós temos mais de 40 mil hectares de cana plantados aqui. E os fragmentos, eles estão imersos nessas culturas de cana. Então, à medida que a gente fizer o reflorestamento dos cursos d'água que saem desses fragmentos florestais, a gente vai favorecer a conexão de um fragmento com o outro. E isso vai favorecer o fluxo da fauna. Na fazenda de Glenn ainda encontramos 20 espécies de aves e animais que foram resgatados ou achados feridos. Depois de tratados, todos serão devolvidos à natureza. É impressionante como os répteis assustam mais, né? Eu entrei lá na onça e não deu problema nenhum, mas eu olhei para ela aqui e eu falei, gente do céu. Atualmente, 12 propriedades da região de Campinas participam do projeto Corredor das Onças. O próximo passo é fazer um estudo nessas áreas e promover a adequação ambiental para inseri-los no PSA, Programa de Serviços Ambientais. Uma parte da propriedade dele será tirada da produção e dedicada à floresta, portanto, o valor da produção agrícola que ele poderia obter nessa área será perdido, então esse é o custo de oportunidade dado pela produção agrícola e mais o custo que ele tem em manter mesmo, proteger, fazer as atividades necessárias para manter a floresta. Então esse é o custo dele. Então o preço total é dado por esses dois custos, a área perdida e o custo de manutenção. É claro que quando se fala em pagamentos de serviços ambientais, dependendo da condição, não dá para pagar tudo, isso vai variar muito. A prática não inviabiliza a entrada de outros parceiros, empresas preocupadas com a questão da sustentabilidade. Exatamente, a empresa ela é parte de um sistema, né? E se nós voltarmos para a ideia do tripé, né? o desenvolvimento ambiental, econômico e social, a empresa ela tem que ter ganhos, né? Recursos financeiros para poder, muitas vezes, financiar outros projetos. Mas esse lucro ele pode ser parte dele aplicado no desenvolvimento do setor ambiental. Neste caso, a parceria entre o governo local, órgãos federais, ONGs e principalmente os proprietários de terras da região vira uma via de mão dupla,
com ganhos para todos, principalmente para a natureza. A proposta crucial desse projeto é conscientizar as pessoas de que o meio ambiente nos presta um serviço, né? Que é o serviço de melhoria da qualidade do ar que nós respiramos, melhoria da qualidade da água que nós bebemos, né? Ao mesmo tempo, controle de pragas, por exemplo. Esses fragmentos que sobrevivem nessas áreas, nesses fragmentos nós temos biodiversidade. Nós temos uma infinidade de, por exemplo, insetos que nunca foram catalogados e que esses insetos podem fazer o controle biológico de pragas de algumas culturas. Então é essa ideia que a gente quer mostrar para a sociedade. Precisamos de pessoas que estejam interessadas em preservar o meio ambiente e que possam estar nos ajudando a construir esse recinto. Que, na verdade, a onça é o grande símbolo desse projeto, mas nós estamos falando do ser humano, nós estamos falando da fauna, nós estamos falando da flora, nós estamos falando de água, nós estamos falando enfim, do nosso planeta, da nossa cidade, da nossa região. Eu acho que como ser humano hoje, a gente tem que cuidar bastante da nossa vida, da nossa parte, né, ser humano mesmo. E a única forma que a gente achou assim legal de poder contribuir foi justamente isso. Melhorar a situação do local, né?